Eu sou Stefano Florice, professor de Economia da Cultura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e este é o Stefanadas, um programa que te convida a pensar diferente, de um jeito leve e divertido. Vem Stefanar com a gente? Sair da rotina, conhecer novos lugares, explorar novas culturas, jeitos diferentes de levar a vida. Viajar é enxergar aos outros e a nós mesmos com outros olhos. Como diz o poeta gaúcho Mauro Quintana, viajar é mudar a roupa da alma. Eu não poderia concordar mais. E cada um tem sua viagem. Você é do tipo que viaja mais para relaxar, para se aventurar ou para experimentar o sabor de ser estrangeiro em outras terras? Sozinho ou em grupo? Para discutir conosco o universo de possibilidades que cada viagem representa, recebemos em casa, aqui na nossa Porto Alegre, o CEO da operadora de turismo Uniworld, Fabian Saraiva. Vamos embarcar nessa, Fabian? Muito obrigado por estar aqui estefanando com a gente hoje e seja muito bem-vindo. Stefano, eu que agradeço estar aqui com vocês para poder falar desse assunto que eu sou apaixonado, que é o turismo, e obrigado pelas palavras, pela apresentação. E vamos conversar sobre esse assunto que eu sou um apaixonado e acho que a gente tem tudo para acabar o ano falando muito de turismo. Oba, que legal, deu vontade de viajar, gente. Fabian, vamos começar falando um pouco sobre o que te levou a isso, né? Assim, você começou em 2007, né, a trabalhar diretamente com viagens, apesar que você me falou que você nasceu numa família de pessoas que já trabalhavam com viagens, né? O que é viajar para ti? O que é viagem para ti? O que é a experiência do viajar? Para mim, viajar é sair do seu quadrado. É poder, às vezes, se dispor a calçar o calçado do outro e caminhar pela visão do outro, ver o outro e se descobrir em outros ambientes. Porque hoje viajar é um desafio em vários aspectos. É muito prazeroso, é muito gostoso, mas é um desafio. E quando você sabe que você venceu aqueles desafios e volta para sua casa, você volta realizado, que você teve uma experiência, que você teve histórias para contar e que você conheceu um pouco mais de si mesmo. Porque nesse mundo monocromático que a gente vive do dia a dia, né, trabalha, supermercado aos sábados, uma festinha no domingo, né, essa coisa assim, a gente em viagem sai por completo disso tudo e a gente se experimenta e vê. Então, para mim, viajar é isso, né? Eu costumo dizer que antigamente a gente viajava para ver o mundo, mas o mundo veio até nós através da internet, através da televisão. E então a gente tem que viajar para se experimentar no mundo. E isso é que eu acho legal hoje. Fantástico. Uau, se experimentar no mundo, gente, incrível isso. Fabiana, você falou sobre a questão das experiências, né? Eu também compartilho contigo essa ideia de que viajar essencialmente é uma experiência, né? E são experiências que a gente vai levar para a vida inteira, né? Que vão, inclusive, na maioria das vezes, né? Digamos assim, nos acomodar, nos acolher, né? Em momentos em que a gente estiver triste, em momentos que a gente estiver, assim, meio cinza, né? Nesse sentido, Fabiana, você acha que viagens, então, elas podem, de fato, ter um efeito legal na saúde mental das pessoas, na criatividade, na maneira delas se relacionarem com a vida, quem sabe terem mais compaixão pelo próximo, vendo a diversidade do mundo, a diversidade das pessoas, quem sabe até percebendo que os humanos são iguais no mundo inteiro, né? Mudam as roupas, mudam os modos de se comportar, mas a essência é igual no mundo inteiro. O que é que você acha? Viagem, de fato, pode ser uma terapia? Total, total. E hoje tem cada vez mais viagens de experiências voltadas para nicho, para isso mesmo. Tu falaste uma coisa que me lembrou muito, e eu gosto às vezes dos gatilhos que as pessoas falam, do que me traz assim de imediato. Por exemplo, tem o novo Louvre em Dubai, que ele tem uma museologia diferente. Ele mostra, no mesmo século, o que acontecia na Ásia e nas Américas. E, às vezes, em termos de arte, é quase igual. Uau. Então, o ser humano, no mesmo século, estava já mais ou menos fazendo a mesma coisa de um lado e do outro. A gente é igual. A gente vive as mesmas coisas, tem os mesmos sentimentos. Claro que o ambiente muda e nos faz sentir aquilo de uma forma diferente, mas o sentimento primitivo humano é igual. E quando a gente viaja, a gente vê isso no outro. Eu, por exemplo, às vezes, quando vou ao Japão, eu convido as pessoas para não fazer nada, fazer o dolce far niente, se sentar num bar e ficar vendo o japonês caminhar na rua, como ele é, como ele se comporta, como é a relação dele com o filho e com a esposa.
para depois a gente entender como é que é a nossa. Na Europa é diferente, o alemão é diferente. Então, a gente vive um mundo diversificado que, no final, todos nós queremos ser amados, queremos ter experiências, queremos ser inesquecíveis, queremos deixar um legado no mundo, e isso tu vais, ao redor das tuas viagens, tu vais construindo essa experiência, vais conhecendo quem tu é, e também, às vezes, tu vais deixando de ser menos crítico. Tu deixa de ser menos crítico. Eu tenho pessoas que voltam e dizem assim, o Brasil não é tão ruim. O Fantástico. Brasil não é tão ruim. Porque a gente Fantástico. idealiza que lá fora tudo é perfeito, e não é. E tem muita coisa que o Brasil é bom mesmo nessa loucura que a gente chama de país. Mas tem outros países que também são. Então, essa é a terapia de viajar. Só que para que você tenha tudo isso, o conselho que eu dou é vá de peito aberto. E é aí que as pessoas, às vezes, erram, Stefano. Elas querem replicar o seu mundo lá fora. E lá fora não se replica o que está no Brasil. Porque eu não consigo a carne que eu tenho aqui, o cacetinho que eu tenho aqui, ou o pão francês, como a gente chama, eu não tenho a mortadela. Então, eu tenho que me acostumar com o pão francês ou com a manteiga francesa. Enfim, eu tenho que abrir os meus horizontes. E quando tu te abre e tu vai de peito aberto, e eu digo para os passageiros assim, você está viajando por 10, 15 dias, esqueça o Brasil. Mergulhe nessa experiência por 10, 15 dias, porque o Brasil vai estar lá depois. O teu arroz e feijão, a tua picanha, a tua casa, a tua cama, teu travesseiro vão estar lá. Agora, isso que tu estás vivendo não volta nunca mais. Porque por mais que ano que vem tu volte, tu já não é mais o Stefano de 40 anos. Tu é o Stefano de 41, 50, 60, que viveu mais um ano e teve mais experiência. Então aquele destino não vai ser olhado como tu olhou pela primeira vez, ele vai ser olhado de novo. Então, cada viagem ela é única, cada destino ela é única, por mais que você já tenha ido mais de uma vez. E tu sabes, Fabiano, tu me lembraste uma coisa. Eu não sou muito de tirar fotografias de viagem, sabe? É uma certa falha, vamos dizer assim, gente, porque é bom ter fotos, né, lembranças, mas eu sempre tive esse instinto de viver o local, né? Eu estava uma vez em Pompeia, eu me lembro com minha irmã, e tinha um bando de japoneses super educados, né? Que os japoneses são mega educados, mas literalmente eles passaram o tempo todo tirando foto. E eu pensei, meu Deus do céu, assim, eles vão viver a viagem quando virem as fotos, né? Mas e a experiência do local, né? E sentir, né? E capturar aquela aura que a foto não vai dar, né? É só o local. Então é muito legal, né? Isso que o Fabiano está dizendo, gente, porque olha só, não é viajar para simplesmente ver, né? Fotografar, mas é o viajar acima de tudo como uma experiência, né? Literalmente como uma navegação na própria alma, né? A pessoa, né? Ela mergulha em si mesma, né? Então você acha que de fato pode ser uma coisa bem terapêutica, né? Que legal Sim, isso. eu tenho um caso de um senhor de 96 anos que ele viajou para o Egito. E aí ele chegou nas pirâmides e começou a chorar. E eu perguntei para ele, mas por que o senhor está chorando? E ele assim, eu vivi 96 anos para me lembrar do tempo que eu estava nas carteiras de colégio e a professora me mostrava isso. E eu tenho toda uma vida e agora eu estou vendo aqui em loco o que eu vi lá com 7, 8 anos. Ai, gente, Então isso chega a me isso. arrepiar, Meu entendeu? Deus, eu me arrepiei. Porque a viagem é isso, é você, às vezes, voltar. Por exemplo, eu que sou de família italiana, às vezes, quando vou à Itália, como um canópoli, eu vou me lembrar de uma bisavó minha que fazia isso, entendeu? E que não tem aqui. Então, viajar te dá vários gatilhos para você viver várias vidas que você já viveu. Mas você tem que estar de peito aberto, isso que eu Tem digo que estar sempre. de peito aberto, né? Peito aberto, peito aberto. A experiência só vai vir a você se você se permitir. A experiência boa e a experiência ruim. Suassuna, né, tem uma frase que eu gosto muito: o que é bom de viver é ruim de contar, e o que é ruim o que é ruim de viver é bom de contar, e o que é bom de viver é ruim de contar. Porque se tudo é perfeito, não tem graça. É. Se tiver algum perrengue, aí a história vira engraçada. E tem pessoas que elas não estão dispostas a viver o perrengue. Só que o mundo é um perrengue a céu aberto diariamente. Por mais que tu estejas na Torre Eiffel com uma Moët Chandon, com morangos incríveis, pode ser que passe uma chuva, que venha alguém na frente da tua foto perfeita, que se sente um casal e ligue um Bluetooth com uma música chata e acabou a tua experiência. Só que tu tens que aprender que tu tá lá em Paris com morangos magníficos, Moët Chandon e um céu estrelado na frente da Torre Eiffel. Curte, ponto. Por mais que a música do lado não seja que tu gosta, mas curte, porque aquilo é único. E tu sabes, Fabiano, é fantástico isso que você está falando.
Eu tinha um terapeuta quando eu era adolescente, né, eu faço terapia desde os 11 anos, que dizia exatamente isso, tipo, vamos, tipo, até extrapolando para a vida, né? Vamos tirar o que a vida tem de bom, não vamos focar no negativo, né? Vamos ficar, né? Vamos focar naquilo que é positivo, né? No lado cheio da Coca-Cola, não no lado vazio. Fabiano, você falou duas coisas na sua resposta anterior que me chamaram muita atenção. Quando você falou sentar num café e ver as pessoas, você pensou no Japão. E eu fiquei curioso de por quê. E outra coisa, quando você falou do Brasil, isso é coisa que eu me bato muito, sabe? Ah, valorizar o que a gente tem. A gente entra no Uber, a gente quase sempre tem uma. Quer dizer, coitados dos motoristas de Uber, né, gente? Eu não estou de forma alguma querendo generalizar. Mas é tão comum aquelas conversas negativas. Ai, porque Porto Alegre é cheio de buracos. Ai, porque o trânsito. Ai, porque está chovendo hoje. E existe quase como um vício, né, na vida das pessoas de focarem no negativo, né? E isso extrapola muito para o lugar que elas vivem, né? O Brasil, Porto Alegre. E eu, assim, além de treinar, né, eu pratico isso no dia a dia, focar o positivo, porque senão, né, se a gente não focar o negativo, ou desculpe, o positivo, o negativo vai tomar conta com certeza, né? Mas além disso, eu acho o Brasil um lugar cheio de qualidade, sabe? Eu morei muito tempo fora também, os lugares têm tremendas qualidades, não que a gente não possa aprender muita coisa e que não tenha coisas que a gente pode evoluir no Brasil, mas a gente é cheio de coisas boas, né, Fabiano? Então me diz isso rapidinho, Fabiano, por que você escolheu o Japão e o que é que te chama a atenção de positivo quando você volta para o Brasil? Por que eu escolhi o Japão para te fazer essa resposta? Porque eles têm uma sociedade muito diferente. Eles têm uma dificuldade de se tocar, eles têm uma dificuldade de intimidade no meio da rua, eles têm um silêncio quase sepulcral quando caminham, eles têm uma educação fenomenal, eles esperam o horário de cruzar a rua, eles esperam a fila, todo mundo se põe na fila, ninguém quer passar na frente um do outro. Se as pessoas se atrasam, elas pedem desculpas. Mas aí, por exemplo, elas entram num karaokê, elas bebem, elas se transformam, elas ficam alegres, elas ficam abrasileiradas, digamos assim. E quando tu vais e volta para o Brasil, tu te dá conta quantas vezes é bom tu conhecer uma pessoa e ela te fez algo legal e tu poder abraçar ela e trocar aquela energia. Por exemplo, uma das minhas guias, que eu tive a primeira vez que eu fui no Japão, e é isso que me deu o insight, ela me fez uma atenção tão delicada. Eu estava voltando de Miyajima para Tóquio de trem e eu me esqueci de comprar minha comida. E ela repartiu a comida dela comigo, porque eu estava com fome e ela viu na minha expressão que eu devia estar com aquele olhar de cachorro pidão. E aí, quando eu fui me despedir dela, depois dos dias que eu passei com ela, eu abracei ela. E ela ficou dura que nem uma pedra. E aí ela me disse assim, a gente não está acostumado a receber abraços. E eu te digo, que tu foi tão boa para mim, tu foi tão além das expectativas que eu quis te abraçar e agradecer. E aí eu vi a dificuldade dela de receber aquilo. E para nós é tão natural se abraçar, se tocar, se beijar, e isso é tão bom, porque isso é tão humano, isso é tão de matilha, né? E aí eles têm essa dificuldade lá. Mas, por outro lado, volto a dizer, quando eles bebem, eles se transformam mais brasileiros, eles têm um monte de lugares para serem massageados e tocados por terceiros que nunca viram eles. Então, são coisas que me chamam a atenção. Eu gosto muito, às vezes, de me sentar nos lugares e ver as pessoas se comportarem como elas são nos ambientes delas. Isso é muito gostoso, isso é muito legal, de tu poder ver a alma humana no seu habitat. Porque a gente é bicho, né? Uhum. E não tem gente que viaja para a África do Sul para ver como é que o elefante se comporta na sua própria natureza, em vez de um zoológico. Às vezes eu faço isso. Talvez alguns vão me dizer assim que isso é preconceituoso, é rude da minha parte, é feio, mas olhar o outro caminhando e vivendo no seu ambiente é uma coisa muito legal. Tu aprende, tu te descobre, tu tem que ter humildade de saber, às vezes, que tu também não tá certo e ele tá certo, e essas coisas todas. Fabiano, então você compartilha comigo a ideia de que é melhor, se você tem um certo tempo limitado numa viagem, é melhor focar em menos, com mais qualidade, do que colocar muita coisa. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou conhecer essa cidade, vou conhecer aquela. Não, experimenta mais, menos, com mais qualidade. Sentar num café, ver o mundo. O que é que você acha disso? Desse trade-off, vamos dizer assim, entre conhecer muita coisa, porém mais superficialmente, ou conhecer menos, mais profundamente. Isso eu já linko com outra pergunta. As pessoas são diferentes, né? As pessoas têm, até fazendo essa pergunta agora para o Fabiano, eu percebi bem claramente isso. Talvez tenha gente que prefira uma coisa à outra, né?
O que é que a gente tem que fazer, assim, o que é que a gente tem que fazer não é a melhor maneira de colocar isso. Vamos dizer assim, o que é que você recomenda que a pessoa faça internamente, no seu diálogo interno, nas buscas que ela faz na internet, né? Hoje, como você comentou antes da entrevista, tem milhões de blogueiros cheios de opiniões. O que é que seria ideal a pessoa fazer como tema de casa antes de ir para uma agência de viagem, antes, por exemplo, de procurar você e pedir, decidir sobre uma viagem? Perguntar quem ela é, em que momento ela está e o que ela está buscando. Porque os destinos são cenários. Todos eles são cenários. A Paris para uma lua de mel é a mesma para uma viagem de solteiro para festa, é a mesma para quem quer ir ao Museu do Louvre e passar 3 dias visitando todas aquelas peças fabulosas. É a mesma Paris. O hotel vai ser igual, mas as experiências são diferentes. Então, o que você quer? Em que momento da sua vida você está? São essas as perguntas. E eu sei que é muito difícil, porque a gente não gosta, às vezes, de se olhar no espelho e dizer assim, quem sou eu, o que eu quero e o que eu estou precisando. Mas para ter uma viagem bem-sucedida, é isso que você tem que perguntar. E aí o agente de viagens pode lhe trazer inúmeras opções que, às vezes, estão até fora da tua ideia, né? É isso, é saber quem você é. Porque através de quem você é e o que você é, eu vou te dar experiências. Né? Por exemplo, o brasileiro não é um cara que gosta muito de museu, então eu vou levar ele para ficar fazendo tour de museus pela Europa? Não, eu tenho que fazer um pouquinho dele ver museu, porque assim é o brasileiro, um pouquinho tempo livre para compras, porque sim, nós gostamos de comprar, somos um povo que apreciamos isso, gostar de experimentar bebidas, comidas, ter um momento de, quem sabe, uma baladinha noturna. Esse é o brasileiro, ele é um povo intrépido que gosta de muitas coisas. Mas tu tem que saber quem tu é e aí a gente vai dosar as experiências, porque o cenário de qualquer destino é igual. O que vai mudar a viagem são as experiências. E acredita, não tenta nunca repetir a mesma experiência, porque não cola. Tu não é igual ao Stefano de 2020. Não é. Se passaram 24 anos, tu tem uma outra visão, uma outra cabeça. Se eu te levar para os Estados Unidos, onde você morou um tempo, talvez hoje você olhe diferente do que você olhou lá na década de 90. Muito provavelmente. Uma coisa interessante que o Fabiano falou aqui, que me lembrou, algum tempo atrás, os terapeutas começaram a se sentir substituídos pelos filósofos, né? E agora vão começar a se sentir substituídos para essa nova geração maravilhosa de agentes de viagem, né, que tem essa visão rica, complexa. Eu realmente estou muito feliz de ouvir isso, porque isso é novo para mim, sabe? Eu ainda sou de uma época que hoje em dia eu viajo. Quando eu viajo hoje em dia, eu confesso, Fabiana, que eu monto muito minha viagem, sabe? Porque eu ainda tenho aquela memória de agências de viagem de antigamente com essa coisa mais mecânica, né? Essa coisa mais pacote pronto. E eu estou fascinado de ver que já existe hoje, então, um mundo completamente novo, né? A indústria do turismo se adaptou para essa demanda realmente pessoal, da experiência, né? Não simplesmente de uma reprodução de imagens, pacotes feitos, ou simplesmente de livros de história, como a gente decorava antigamente, nome de imperadores, nome de reis, nome de guerras, e hoje não, hoje a história está muito mais em procurar entender a experiência das pessoas que viviam naquela época. Estou muito feliz de ouvir isso. Fabiano, falando então em destinos, o que você acha que gera, assim, como você falou, depende das pessoas, depende do momento da vida de cada uma delas, mas existem lugares, por exemplo, que meio que se estabeleceram como super, né? Itália, Espanha, China. O que você acha que faz de um lugar um destino incrível? E, complementando, o que você acha que faz de uma viagem incrível? O que faz um destino incrível é ter coisas únicas e singulares que você só encontra lá, com uma infraestrutura adequada para aquilo. Por exemplo, eu quero ir para a França, mas eu quero ir para a Itália, por exemplo, eu vou exigir bons restaurantes, eu vou exigir bons hotéis, eu vou exigir uma boa estrada, uma boa infraestrutura, mas eu quero aqueles monumentos que eu só vou ver lá. Se eu for querer ver animais, eu não vou esperar no meio da savana africana uma autoestrada de 5 pistas, certo? Então, o destino ele tem que me dar a infraestrutura adequada para aquela experiência ou para aquilo que ele tem único. Isso é o que faz
ser um destino espetacular. Genial. Por exemplo, eu vou para o deserto de Atacama. Eu espero ter pouca luminosidade para ter um dos céus noturnos mais belos do mundo. Eu espero ter um momento com a natureza que quase seja transcendental, que eu quero ter a natureza comigo e não quero ter alguém tocando baladinha, não quero ter um 4x4 passando, não quero ter um bando de gente tirando fotos e comendo e barulhos de comida. Não, eu quero contemplar aquilo ali. É para isso que eu estou indo para lá. Então eu tenho que entender que ali a infraestrutura vai ser mais roots. Talvez eu não tenha o banheiro perfeito. Talvez eu tenha, fazendo um paralelo, eu fui no deserto da Tunísia e fui ficar num acampamento de luxo. E vi um dos céus noturnos do hemisfério norte mais bonitos que eu podia ver. Eu fui no inverno, né, que era a época que eu podia ir, em janeiro, peguei um dia de 5 graus, tive que dormir de roupa, porque estou num acampamento, eu não tenho calefação tão assim, né? E o banheiro é um banheiro ecológico. Tu vai lá, faz as suas necessidades e tem que colocar serragem. Não tem descarga. Né? Mas, em contrapartida, eu tenho uma experiência no meio do deserto. Então, se eu for com a expectativa certa e com a noção certa, o destino é fabuloso. Ele me entregou o que ele estava querendo entregar e é único. Eu não tenho outro lugar para ver o céu noturno a 3 horas de qualquer cidade que não seja nessa região da Tunísia. Mas eu não tenho banheiro, tá tudo bem. Então, isso é o que faz o destino ser surpreendente. E o que faz ser uma viagem surpreendente é quando tu te conecta com ela. Fantástico. Sabe aquela viagem aquele filme do Avatar, que eles se conectam, os rabos, e aí o bicho sai andando e um se entende com o outro? É isso. Se tu pega e te conecta a tua alma, o teu coração, aquele destino, e vai de peito aberto e te entrega, sabendo que o bom e o ruim faz parte da experiência e que aquilo é um tempo limitado, volto a dizer, que tu vai voltar para tua casa, onde é um mundo seguro, e tu te dispõe a viver aquilo é fantástico. Eu, às vezes, quando tu me diz assim, eu monto minhas próprias viagens, eu te daria como dica, deixa um dia livre, deixa uma tarde livre. Deixa uma tarde livre para tu pegar, sair do restaurante que tu marcou, que tu queria conhecer, e sair caminhando sem rumo, para te surpreender com uma esquina, com um prédio. Por exemplo, uma vez eu estava em Hanover, e aí eu estava cansado de caminhar, porque eu sou muito caminhador quando eu viajo sozinho, e eu vi uma igreja aberta, e disse, é ali que eu vou sentar para descansar. Né? Fantástico. E estava tocando uma música espetacular, porque um coral estava treinando para uma apresentação. Eu vi uma apresentação gratuita de um coral numa igreja construída em 1500, que não estava projetado. É quase de chorar. Então, tu tens que te deixar surpreender. Não deixa um roteiro totalmente engessado com tudo. Não busca conhecer tudo. Nem sempre o mais é o melhor. Às vezes o menos bem vivido, bem experimentado, bem experimentado, bem vivido, é o melhor. É o que vai te marcar. Eu concordo plenamente. Só que hoje em dia, infelizmente, eu tenho que dizer que tem muitos viajantes que gostam do Instagram, né? Então, eles viajam para postar cada coisa no Instagram. Então, tem aquela cena clássica do Réveillon em Paris, né? Todo mundo filmando o Arco do Triunfo, e ninguém está vendo o Arco do Triunfo pelos próprios olhos, estão todo mundo vendo pela câmera. Incrível. Então, isso tem acontecido e isso tem me chateado um pouco, porque às vezes as pessoas chegam no destino e isso atrapalha a viagem inesquecível, porque elas compram a ideia de uma terceira pessoa que escreveu que elas nem sabem quem é, e elas esperam que aquela experiência daquela pessoa que escreveu, sabe lá se Deus quando, com que intenção, se replique para ela. E não vai se replicar, porque ela não é blogueira, o destino não se organizou para estar escrevendo um roteiro, e o destino te entregou tal como ele é, com chuva, com sol, com mais gente, com menos gente, com a cachoeira com mais água, menos água, e tu tens que entender que tu tá ali naquele momento, e aquele momento é ouro e precioso. Fantástico. E você sabe, Fabiana, eu trabalho com economia da cultura, né? E falando contigo agora e vendo a importância que, ou pelo menos a consciência, né, que a indústria do turismo, pelo menos a indústria do turismo mais sofisticada, tem sobre a questão de viver uma experiência, de entregar uma experiência, me lembra que a matriz produtiva hoje do planeta está cada vez mais dependendo da criatividade. A criatividade hoje, as indústrias ligadas à criatividade, movimentam mais dinheiro do que muitas indústrias tradicionais, petróleo, automóveis, e que, essencialmente, o foco da criatividade é a experiência. A economia da experiência hoje, o universo da experiência hoje é o grande futuro econômico mesmo. E é interessante ver como o turismo já se adaptou a isso, né? Ou pelo menos está se adaptando a isso. Fabiana, deixa eu fazer uma pergunta que pode ser
interessante do ponto de vista prático para as pessoas. E aí eu aproveito também para te perguntar alguma curiosidade. O que é que você diria para as pessoas? É claro que cada viagem é uma viagem, e os imprevistos dependem de cada viagem. Mas, assim, de uma forma geral, o que é que você diria para as pessoas? Gente, olha, antes de viajarem, pensem nisso. Essas coisas são importantes para, digamos assim, diminuir as chances de ter problemas em viagens. E complementando essa pergunta, você tem alguma curiosidade para dividir com a gente de algo que aconteceu contigo ou com alguma pessoa que você conhece sobre, uau, isso não estava planejado, isso foi um problema, mas acabou sendo uma coisa divertida, acabou sendo uma experiência que eu carreguei comigo. Bueno, o que é importante para uma viagem antes de viajar é você se planejar com o que são coisas pétreas, cláusulas pétreas para você. Eu exijo bons hotéis. Eu sou uma pessoa que gosto de bons hotéis. Eu sou uma pessoa que gosto de dormir até mais tarde, gosto de ter minha flexibilidade. Talvez você não seja uma pessoa ideal para viajar em grupos, onde você vai ter horários. Eu sou uma pessoa sozinha em busca de amigos. Talvez você seja a pessoa para viajar em grupos. Então, você tem que saber o que você quer mais uma vez, é isso. Quais são as condições que você é flexível e o que você não é flexível. Eu sou uma pessoa de cultura, então vou exigir museus, vou exigir visitar isso. Eu sou uma pessoa que quero ter experiências gastronômicas, tem que ter no meu roteiro. E isso você tem que organizar. Tem que organizar. E cada vez mais. Porque, por exemplo, falando, você às vezes chegar numa cidade como Lisboa, que tem 3, 4 restaurantes estrelas Michelin, e você quer chegar lá e comer, não consegue. Tem restaurantes que tem você reservar com 6 meses de antecedência. Anne Frank, em Amsterdã, por exemplo, é um museu que você tem que comprar o seu ingresso com 6 meses de antecedência, senão você não vê. Então, se essa é uma cláusula pétrea da sua viagem, você tem que organizar antes dela. Você tem que falar com quem vai viajar com você que, olha, eu vou dedicar um dia da minha estada em Amsterdã para visitar o Museu Anne Frank, que eu já vou comprar desde agora e eu não vou mudar a minha viagem porque o ingresso foi para aquele dia. Experiências, tenho várias. Eu acompanho muito dos nossos grupos, eu sou guia e me chamo mais que um guia, eu me chamo um guia concierge, porque eu tento entender a necessidade de cada um e entregar isso. Os nossos grupos são pequenos, são de no máximo 20 pessoas, então a gente consegue isso. E teve um ano quando eu levei um grupo e nós passamos por Amsterdã. E 3 senhoras olharam para mim e disseram assim, o nosso sonho é comer bolinho de maconha e fumar. E aí eu olhei e disse, mas eu sou macaquinho, não escuto, não enxergo, não vejo, não sei. Elas olharam, tu vais ter que nos fazer isso. Cara, a gente levou elas tiveram aquela experiência, foi tão fenomenal, foi tão libertador para elas poderem, elas eram professoras, poder experimentar aquilo de uma forma segura. Elas tiveram lá, sei eu, aquela experiência transcendental de quem come bolinho, viram, sorriram, transformaram aquele dia num dia tão gostoso, e de novo, se tu for pegar, é uma coisa proibida, é uma coisa que não é legal, mas em Amsterdã pode, ali pode. Então eu posso experimentar ali sem nenhum pudor, sem nenhum juízo, sem nenhum preconceito. Gostei dessas 3 velhinhas, viu? Foi fantástico. Na Indochina teve um caso que também umas pessoas mais velhas olharam... Indochina, você fala o Vietnã? Vietnã, Tailândia, Camboja, tudo isso. A nossa viagem acabava em Singapura. E aí umas me olharam e disseram assim, a viagem foi tão boa, Fabia, tão boa que a gente quer uma balada. E eu, de novo, disse assim, não estava preparado para levar ninguém à balada, porque, né, são pessoas de seus 60, 70 anos. Né? Aí a gente levou em cima de um rooftop do Marina Bay Sands, lá em cima. Aquele que é conectado? Isso, né? E eu paguei um dinheirinho ali para o cara tocar umas músicas brasileiras e eu tenho um filme das pessoas dançando, olhando Singapura com música brasileira. Né? Eu tenho um outro caso de um senhor de 91 anos que fez toda uma viagem à Islândia porque o navio ia passar por Liverpool. Aí nós chegamos em Liverpool, deu um problema no ônibus e nós tivemos que fazer toda Liverpool a pé. E era toda a temática dos Beatles. Eu imaginei. E o senhor de 91 anos caminhou todo, porque o sonho dele era ver os Beatles, porque foi a geração onde ele viveu melhor, os anos 60, era o esplendor da vida dele.
E ele queria conhecer esses ídolos. Com 91 anos, ele caminhou toda Liverpool a pé, porque o ônibus deu problema. Depois de 3 horas, ele olhou para mim e disse assim, tu me põe num táxi e eu volto para o hotel, porque acabou para mim. Mas eu vi tudo o que eu queria, eu vivenciei tudo o que eu queria. Então, são essas coisas que eu digo que para mim são um presente. E por isso eu gosto muitas vezes de olhar as pessoas. Porque quando tu te entrega para elas e elas se entregam para ti, e a viagem roda, mesmo com os infortúnios do ônibus quebrado, existe uma mágica. Mas volto Fantástico. a dizer, é peito aberto. Peito É aberto, peito né? aberto. Esse é o segredo fundamental, Esse né? é o segredo. É o É, peito aberto. encarar. E isso vale para a vida, né, gente? A gente abrir o coração para a vida, né? É. Mas fantástico, Fabiano, olha, eu tô quase saindo daqui direto para a agência de viagem do Fabiano. Se vocês quiserem comentar no programa alguma experiência que vocês tiveram, alguma curiosidade, sintam-se à vontade, viu? Fabiano, agora mudando um pouco o assunto, indo para a questão das tendências. O que é que você acha que... Eu estava te falando antes do programa, eu adoro viajar de noite, gente. Eu adoro a lua, as estrelas. E eu estava lendo em alguns links que a nossa roteirista passou, que tem essa tendência da noite. Tem até um nome que eu esqueci. Ah, quais você acha que são as tendências para o turismo nos próximos anos? Indo particularmente nessa especificação da experiência. O que é que as pessoas têm buscado? O que é que o mercado tem sentido que existe um grande potencial? Nós vamos ter 2 tipos de viajantes. À medida que a economia vai se estabilizando e a classe média vai crescendo e as pessoas vão tendo mais dinheiro, nós vamos ter aqueles viajantes que estão indo pela primeira vez. Então, eles vão querer ver o que você já viu, né? Então, a viagem dele vai ser mais bastantão. Se você pegar uma pessoa que está mais experimentada, ela vai querer realmente as experiências. E aí começa a surgir destinos como Islândia, pela aurora boreal, começa a existir destinos como Madagascar, porque muitas pessoas já conhecem o que é a África do Sul e querem conhecer o que é Madagascar. Hoje tem um turismo muito de tendência de exploração da Antártida, cruzeiros que fazem Antártida para você descer lá. Tem outros países que estão surgindo de novo, como Botsuana, Namíbia, voltam a ser safaris, porque, por exemplo, a Namíbia tem um tipo de safari que a região dos animais chega até o mar. Sim. As dunas chegam até o mar. Os elefantes chegam até o Isso, mar, né? é diferente da savana africana. Quando você vai para Uganda, você vai ter as montanhas dos gorilas, que isso já foi famoso, teve até filme, só que hoje esses países estão mais pacificados, então isso volta à nossa indústria. Infelizmente, tem alguns que desaparecem da nossa indústria por questões N e outros entram. Então, essa é a tendência. E a tendência que tu fala de viajar de noite e curtir céus noturnos e coisas do gênero, não é só a questão disso. É a questão porque as pessoas estão tão conectadas numa vida tão frenética que elas estão precisando de momentos onde elas entram em si mesmas e o destino propicia isso. Eu tive no Alasca agora em agosto e eu aprendi uma coisa conversando com a guia. O americano que tem dinheiro, o sonho era ir para o Havaí e curtir aquela vida havaiana do Dolce Far Niente. O sonho do americano médio é ir para o Alasca. Me pergunta por quê? Por quê? Porque o Alasca, como é tão longe de tudo, e tudo tem que chegar de avião ou de navio, e eles lá têm a teoria que a natureza está para nos matar, porque ela é tão selvagem, ou a gente se une e se conecta com a natureza, ou a gente não sobrevive. Totalmente diferente dos Estados Unidos, entre aspas, continental, onde a tendência é ser consumista, consumir, consumir. Eu ter coisas no Alasca não significa nada. Eu ter uma Ferrari não vai andar no inverno. Uhum. Vai mais a menos eu ter uma machadinha, que eu vou cortar lenha e ter lenha para o inverno. Então, Fantástico isso. a ideia do americano querer ir para o Alasca é para ele descobrir um mundo que não seja só consumo, 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 e ver como as pessoas se entregam à natureza e se interagem com ela, porque tu tem que estar todo o tempo. Uma eremita, ela narra num dos museus em SeaWorld, que é a capital do Alasca, ela narra que a gente pensa que um eremita não tem nada para fazer no Alasca. Pelo contrário, ele tem uma vida mais agitada do que às vezes em grandes cidades, porque tu tem que estar todo dia projetando como vai ser o dia de amanhã, porque tu vive na escassez, tu não sabe se amanhã não começa uma nevasca e tu não tem mais de onde tirar, então tu tem que ter a lenha, tu tem que ter isso, tu tem que estar sempre te organizando,
e vivendo a natureza e percebendo a natureza para poder estar vivo. E uma contradição disso, contradição muito saudável e positiva, é que provavelmente essas pessoas têm menos questões de saúde mental, muito provavelmente, né? Integradas com a natureza, tendo que se preocupar com questões do dia a dia, né? Eu não sei se eu estou romantizando, mas dá aquela ideia um pouco assim de uma vida emocionalmente mais saudável também, né? E eu acho que isso é uma coisa que se procura, nós que vivemos em cidade grande, que temos esses estresses muitas vezes artificiais, eu acho que a gente procura um pouco essa volta ao básico, né? Essa volta ao... isso que o Fabiano falou, me permita só comentar aqui, Fabiano, me lembra muito uma questão que eu li alguns anos atrás. Os pesquisadores de céu noturno dividem o grau de luminosidade da noite, se eu não me engano, na escala que vai de 1 a 9. As escalas menores são os céus mais escuros. O céu que Galileu tinha quando ele viu os anéis de Saturno era um céu de 1 a 2. Hoje em dia, boa parte da humanidade não consegue baixar do nível 7 ou 8. Pessoas que nunca viram e nunca vão ver à noite. E me lembra isso exatamente que você falou da conexão. Essa falta de conexão com o céu noturno, muitos psicólogos estão chegando à conclusão que tem um grande efeito sobre essa onda de problemas de saúde mental que o mundo vive, né? Ou seja, a gente foi criado para se conectar com a noite também, né? Não só com o dia, mas com a noite também. Fabiano, só uma curiosidade rápida, assim, antes da gente prosseguir para as nossas perguntas finais. Esse programa está uma delícia, viu? A gente vai ter que voltar para ele outra hora. Só que hoje a gente tem tempo limitado, né? O pessoal que dirige o programa é bem rígido com isso. Eu, por mim, o dia inteiro. Como é que vocês na empresa, na sua empresa, na sua agência, que é a UniWorld, né? Como é que vocês trabalham para capturar essas tendências? Assim, vocês têm algum tipo de modus operandi, algum tipo, amorosamente falando, de protocolo? Como é que você, como profissional da área, olha para o mundo e diz assim, uau, isso aqui está legal para oferecer? Eu sei que vocês trabalham muito com a coisa, eu diria, boutique, né? Que a pessoa chega e adapta, mas muito provavelmente as pessoas querem panos de fundo, né? Como é que vocês trabalham isso? Como é que você olha para o mundo? Você, Fabian, como é que você olha para o mundo para dizer, uau, isso aqui é uma coisa legal que eu vou oferecer como uma possibilidade aqui no meu menu para os meus clientes? Erros e acertos, tá? Por exemplo, a gente apostou em Argélia, que é um país que está se abrindo. Não, o gaúcho não teve muito apetite por isso, apesar de ter coisas fantásticas. Indo a feiras internacionais, vendo, você posta um produto nas redes sociais e vê a resposta, quantas pessoas curtiram, quantas pessoas perguntaram. Vendo tendências em mercado como São Paulo. São Paulo é um mercado que dita tendências. A gente brinca que o que hoje é tendência em São Paulo, daqui a 2 anos está aqui embaixo sendo uma tendência. E existem destinos que são tendências internacionais sempre, como Itália, Egito, Maldivas, né? Agora, por exemplo, e tu tem que também saber surfar em certas ondas. Por exemplo, o governo japonês isentou os brasileiros de visto. Então, o que aconteceu? Todo o mundo falou isso de forma positiva. Pô, tu vê, o passaporte brasileiro ficou mais forte, até o Japão aceita sem visto. Criou uma expectativa. Vamos para o Japão. Tendências culturais, você que trabalha na indústria da cultura, todo mundo agora quer ir para a Coreia do Sul porque tem as séries coreanas, o mundo pop coreano. Inclusive, minha querida amiga Ana aqui, viu? Ela é fanática pelos doramas, né? Então, Coreia do Sul hoje é um destino. Não porque ele tenha, vamos supor, coisas extraordinárias para você conhecer, mas ele tem uma vida cultural através do que foi construído pelo homem, que são as séries, os cantores e tudo mais, que as pessoas estão querendo ver aquilo lá, estão querendo ver as pessoas, estão querendo ver aquela cultura. E, claro, aí vão se surpreender com cidades históricas, com a modernidade de Seul, com o encantamento da cultura do chá. Enfim, claro que o país tem muito a oferecer. Mas as pessoas estão indo porque elas estão curiosas para ver as pessoas. Isso é uma tendência. Fantástico. Então, a gente tem que estar ligado no que é cultura, no que é a questão também financeira. Por exemplo, Colômbia, com $1 mais caro, a Colômbia é um destino muito atrativo. Temos Cartagena, temos Medellín, temos Bogotá, e com $1 mais caro, ele é um destino mais barato e é um destino diferente. Então, fica muito legal de você fazer. Então, você tem que ter olhos para vários lugares,
para você ver, horas a economia vai te frear, então você tem que ser criativo com destinos, ora a cultura vai te trazer um destino, ora você que quer implementar aquele destino para que só você tenha aquele diferencial, e aí você saia do Mar Vermelho e entre no Mar Azul, ou seja, quem quer ir para a Argélia é com a Uneol, porque ela se especializou naquele destino, então começa a ficar não só uma questão de preço, mas sim uma questão de eu posso ou não posso. Perfeito. E falando em destinos, Fabian, fala para a gente um pouco quais são os destinos nesse universo enorme de lugares que você já conheceu que você voltaria N vezes. Tipo, lugares que disseram para a tua alma, uau, isso aqui realmente me nutre, me alimenta. É uma experiência que cada vez que eu venho é diferente, é nova, mas é riquíssima para mim. Bergen, a conexão com os fiordes noruegueses é muito legal, gosto Bergen muito. é no litoral da Noruega, né? Isso. Ela é mais quente, né? Porque, Sim, né? sim. Uhum. Gosto muito dessa região, acho a conexão da montanha com o mar inesquecível, gosto. Vou ser piegas, mas é que a minha família é uruguaia, eu posso voltar todos os anos para o Uruguai, adoro, tenho meus gatilhos de infância, passei minha infância em Montevidéu, mas às vezes eu me frustro, porque chego lá e não é a infância dos meus 6 anos, Uhum. e aí eu tenho que me adaptar à nova Montevidéu, Uhum. mas é um lugar que sou apaixonado. Não, e diga-se de passagem, só fazendo um porém, eles tiveram eleições recentemente lá, e eu fiquei com inveja, Fabiano. A elegância dos políticos se cumprimentando entre si, sabe? A oposição já se colocando como cooperativa no parlamento. No meio dessas duas grandes loucuras que são o Brasil e a Argentina, né? É um país equilibrado, né? É um país moderno, aberto para a diversidade. Inclusive, a The Economist, Fabiano, não sei se você sabe, há uns 15 anos atrás, ela começou a eleger todo ano o país do ano. E o primeiro país que elegeu foi o Uruguai. Pela secularidade do país, e ao mesmo tempo pelo respeito às diversidades espirituais, pela objetividade da sociedade e, ao mesmo tempo, uma vida lúdica latina. Eu quis fazer esse parênteses porque eu também sou fã do Uruguai. É um destino para mim que eu volto. E tem um destino que eu fui uma única vez, mas que eu me apaixonei e estou fazendo de tudo para voltar, que é o Uzbequistão. Eu ia lhe perguntar isso. Porque eu soube antes da entrevista que você teve uma experiência incrível no Uzbequistão. Fala um pouco lá do Uzbequistão. Eu fui sem saber nada. Eu fui convidado pelo governo e fui sem fazer nada. Não busquei uma informação. Disse, eu vou de olhos fechados e vou descobrir o que é. Eu só sabia que era o coração da Rota da Seda. E eu sou apaixonado por história. E gosto muito da Rota da Seda, da história da Rota da Seda. E aí eu fui lá e me surpreendi. E eu me surpreendi porque eu vi madraças, que eram as antigas escolas dos meninos para entender o Alcorão. Eu vi como é que é a vida muçulmana misturado com a vida soviética, porque o Uzbequistão fazia parte da União Soviética. Então, tu está num mercado como fosse Istambul, no Cairo, mas é de maneira diferente, porque é mais limpo, é mais organizado, é mais soviético, quadrado, com mesas de mármore branco, onde estão as comidas, que não é o que tu vê nos outros mercados do Oriente Médio, da Ásia Central. E porque eu tive o meu momento que eu me libertei e disse, eu vou viver a experiência. Eu estava em Samarcanda, eu estava com um guia e eu disse assim, eu quero ser você. Eu estou sem nenhum pudor, eu quero ser você. E ele disse, então, tu vai ter que vir para o mercado comigo, comer e fazer o que eu vou fazer. Eu digo, ok. E eu só me lembrava assim, eu tenho a minha farmacinha para dor de cabeça, para problemas intestinais, tudo. Qualquer coisa eu volto para o meu quarto, Porto Seguro, e tenho minha farmácia. Cara, eu masquei tabaco, que eu nunca tinha mascado. Eu tomei um suco de uma fruta que a mulher pega com a própria mão depois de pegar teu dinheiro, amassa assim e te dá. Peguei um pão que eles cozinham na hora. Comi um pastel que eles fazem na beira na beira de um fogão a lenha que eles colocam assim, com carne de cordeiro, uma gordura enorme que faria mal a qualquer um. E eu vivi aquilo e me senti um uzbeque, até um ponto. E a atendente olhou para o guia e disse assim, porque depois o guia me traduziu, né? Da onde ele é? Aí o guia disse, ele é brasileiro. E ela perguntou, o que um brasileiro faz aqui? E aquilo para mim foi uma experiência sensacional, porque eu acabei me sentindo Marco Polo. Né? Eu conheço 66 países e nunca ninguém me perguntou o que eu estava fazendo lá. E lá me perguntaram. E eu era realmente um estrangeiro tentando viver a cultura local com um guia que foi muito legal. E por isso que para mim marcou tanto o Uzbequistão, porque foi um destino que eu fui sem expectativa,
fui, assim, invadido pelaquela atmosfera e consegui sentir uma sensação de estar num lugar histórico que eu gosto muito e de ser uma pessoa totalmente diferente naquele lugar. E está sendo bem Fantástico, aceito. fantástico. Então você trouxe uma memória afetiva rica do Uzbequistão, né? Sim. E você está preparado para quando voltar saber que vai ser diferente, né, a experiência. Total, mas eu já tenho outras coisas que eu quero voltar, porque eu já estudei, eu já li, eu já fiz, e aí agora eu quero ir com outro olho. Eu quero ir com o olho de quem já estudou, já está preparado para ver esse destino. Eu estava conversando com ele aqui, gente, antes do programa, o Fabiano, especialista em Uzbequistão. Adorei, aprendi um monte de coisa sobre a história de uma região muito rica do planeta que a gente valoriza pouco, né? A Ásia Central é uma área do mundo que a gente não associa assim com grandes riquezas civilizatórias, culturais, seja lá o que significa, né, gente? Porque desculpe até estar falando desse jeito, porque isso é tão eurocêntrico, né, falar desse jeito. A Fabiana tem duas perguntas finais que eu faço para todo mundo, mas antes eu queria só uma curiosidade rápida. Falando no sentido mais, agora, um pouco objetivo, independente, digamos, das experiências individuais. Quando você pensa, por exemplo, Uzbequistão, você pensa Egito, você pensa Europa. A que lugares você acha que tem esse equilíbrio entre infraestrutura, ou seja, um relativo conforto, e uma relativa segurança? Por exemplo, eu adoraria conhecer as ruas da Velha Cairo. Confesso que eu não tenho nenhum grande interesse de ir para as pirâmides, mas me perder nas ruas da Velha Cairo. Para você ter uma ideia, a minha cidade predileta na Europa é Nápoles, porque ela é um caos, ela é viva, ela é real, e eu me sinto relativamente seguro lá, apesar de ser uma cidade teoricamente problemática para padrões europeus, mas eu me sinto mais seguro lá do que em Paris, por exemplo. Mas existe esse nível, eu costumo dizer assim que Nápoles para mim é a porta do Oriente, e é onde eu consegui chegar, nesse sentido de me sentir seguro sozinho. Eu não gosto de viajar em grupo, eu gosto de me perder nas ruas. Eu tive 2 vezes em Paris, nunca fui à Torre Eiffel, exatamente seguindo essa ideia de se perder na rua e tal. Mas, por exemplo, eu tenho medo de me perder pelas ruas do Velho Cairo. Então, que lugares você acha que equilibram para um ocidental, um brasileiro, assim, uma infraestrutura boa, não precisa ser aquela coisa sueca, e experiências que realmente são, uau, isso aqui é único. Istambul. Istambul, excelente. Istambul. Istambul, né? Istambul. Istambul você consegue um belo equilíbrio. Quem está começando a ir para o Oriente é uma boa maneira de começar, porque ali você tem uma cidade que ela tem uma aspiração europeia, mas ela vibra e pulsa já do lado oriental. Do lado oriental. Eu fico um pouco assim com Istambul sempre porque com esse novo regime que tem lá já há alguns anos, parece que o clima está um pouco mais não chega a ser uma Rússia da vida, mas um pouco mais repressivo, né? E particularmente com os homossexuais, assim, sabe? É um pouco mais. Mas assim, nada que se a pessoa não tiver certos cuidados básicos, né? Isso não está chegando até o turista. Não está Isso chegando não até o está turista. chegando até o turista, até porque a Turquia ela vive de alguns pilares a sua economia e uma delas é o turismo. Então isso não está chegando ao turista. Essa repressão que você fala não está chegando ao turista. E os países árabes, a exemplo de Dubai e coisas do gênero, elas estão se preocupando em se abrir e aceitar algumas coisas porque eles precisam do turismo. E eles querem esse turismo, e eles querem a mão de obra ocidental, porque o árabe não é um trabalhador tão assim como nós, né? Então, eles estão tendo que se adaptar. Então, algumas coisas, sim, a população local com passaporte local sente, mas nós, estrangeiros, não, porque vivemos uma bolha, para o bom e para o ruim. Fantástico, Fabiano. Meu querido, eu queria terminar então com 2 perguntas que eu faço para todo mundo. E depois soltar um grande elogio para você. Vamos ficar na expectativa. Eu gosto de perguntar para as pessoas assim: se você pudesse escolher, que manchete você gostaria de ver no jornal amanhã? Paz mundial. Paz mundial. Paz mundial. Perfeito. Paz mundial. Perfeito. Que possa a música dos Beatles, né? Que nós pudéssemos visitar todos os países e todos os países fossem iguais e a gente pudesse curtir a diversidade. Uma vez eu estava na Jordânia, no Mar Vermelho, ali em Aqaba, e nos levaram a fazer um veleiro, né? E tomamos champanhe, Jordânia e tudo mais. E ali é um enclave, né? Temos vários problemas políticos, Arábia Saudita, Egito, Jordânia, Israel e tudo mais. E eu fiquei pensando, se os homens que decidem o mundo tivessem nesse veleiro se divertindo como a gente, não teria guerra. Estaríamos todos nós nos abraçando. Fantástico. Para mim seria a paz mundial.
Parece Fantástico. resposta de Miss Brasil, mas é o que eu acho que seria legal. Eu pensei em Miss Venezuela, para dizer a É, verdade, né? Mas é verdade, mas é né? É verdade. verdade, né? E segundo, assim, o que é que, apesar de que você deu uma resposta também, né, nesse sentido, mas para tornar o mundo um ambiente, um mundo mais amoroso, um mundo mais nessa direção, de paz, de integração, o que é que você acha que a gente poderia fazer como indivíduos no nosso cotidiano? Empatia, Empatia, né? empatia, Tu sabe que eu empatia. compartilho muito essa ideia. Eu não sei os outros animais, eu não posso falar pelos outros animais. Eu já fui acusado algumas vezes de ser antropocêntrico. Olha que chique, né? Né? Antropocêntrico. Mas, afinal de contas, eu sou um ser humano, né? Você o quê, né? Eu não sei como é que os leões pensam, né? Mas, não sei se eu estou sendo antropocêntrico, uma qualidade que o ser humano tem, e que a gente sabe que a gente tem, que a gente não sabe se existe muito no resto da natureza, com todo respeito, não posso falar pelos outros animais, é que a gente tem essa capacidade de se colocar no lugar do outro, né? De sentir compaixão, né? De sentir empatia. E eu compartilho 100% disso contigo. Eu diria que empatia é o sentimento que mais enriquece a nossa relação humana. E que eu sinto, não quero ser pessimista, que está um pouco em falta no mundo hoje, né? Com essa polaridade que a gente vê no mundo inteiro de ideias e de. Aí é um outro podcast para É um outro isso, é podcast. outro podcast. Outro podcast. Outro podcast, mas falta empatia. Mas é a empatia que muitas vezes te acalenta, é a empatia que muitas vezes te faz sentir normal, né? Porque todos nós temos os nossos monstros, todos nós temos os nossos problemas, e a gente, às vezes, nesse mundo isolado que estamos, a gente acha que a gente será normal. E aí, quando tu começa a conversar com o outro e tu tem empatia e tu escuta, e empatia não é só te respeitar, é te escutar, Exato. né? Sem te julgar, sem te analisar, isso às vezes te vê, eu sou um ser. Exato. Eu sou um ser normal, que tem meus problemas, que tem minhas soluções, que tem minhas coisas boas, coisas ruins. Ele também tem, e vamos trocar figurinhas e vamos para frente. Então é empatia. Viu, Fabiana? Eu já estou me referindo muito a ela nos meus programas, e um dia vocês vão conhecer a Ana aqui, que é a minha grande amiga, irmã, companheira. Ela é um ser extremamente empático. E ela é uma pessoa que consegue ouvir de uma maneira que eu não conheço nenhuma outra. E faz toda a diferença na minha vida. Eu me lembrei disso porque o saber ouvir é fundamental. O saber ouvir o outro é fundamental. Fabiana, eu queria te agradecer muito. Eu quero te dizer assim que eu esperava uma pessoa sofisticada que falasse de forma elegante de viagens. Encontrei muito mais do que isso. Obrigado. Encontrei a pessoa sofisticada que fala de forma elegante de viagem, mas também encontrei uma pessoa culta, uma pessoa aberta ao novo e uma pessoa rica, cheia de empatia. Você estefanou um monte hoje comigo aqui, certo? E eu gostaria realmente de lhe agradecer do fundo do coração, já deixando aberto o convite para futuros programas, até porque esse universo das experiências, das viagens, está sempre evoluindo, né? Sempre E evoluindo. pode me esperar lá na sua agência de viagens, viu? Porque realmente fiquei agora louco para montar uma viagem com você. Uma Obrigado. viagem bem assim, não prêt-à-porter, como é que se diz? A prêt-à-porter é uma massificada. Tailor-made. Tailor-made, exatamente, uma tailor-made. Tailor-made. Então, eu agradeço também a todos vocês. Se quiserem deixar comentários, o nome da agência de viagens do Fabian é Uniworld, né? Isso. Uniworld. Não tem nenhum patrocínio aqui, não se preocupem de eu estar fazendo propaganda. E eu queria, então, agradecer a todo mundo por mais essa estefanadas. É sempre uma maravilha ter vocês aqui junto com os nossos convidados. Deixo um beijo bem grande e até a próxima.